Paulo, agora eu quero trazer de volta aqui a discussão do nosso início do episódio de hoje, quando a gente fala de passar os limites, né? Usando a tecnologia em prol de ajudar a gente a passar esses limites. Quer dizer que dá para a gente imaginar como seria criar órgãos em laboratório? É sobre isso? Olha, tá chegando lá. Eu diria que a gente está num processo de maturação, de passar, começar a querer sair do laboratório e ir para algo mais industrial. Sim, parece ficção científica, mas alto lá. Vou falar de um aspecto, um gargalo muito específico, mas que é fundamental para a gente entender a complexidade, né, dessa linha de pesquisa, que é a tentativa de biofabricação de órgãos por meio de bioimpressão 3D. Então, um dos grandes desafios da área é você conseguir reproduzir a arquitetura da perfusão de vasos. Porque não é só sobre você pensar na síntese de órgãos e de tecidos, mas é você respeitar, por exemplo, no caso de você pensar num órgão, como que a estrutura dos vasos, elas são importantes para a manutenção da hemodinâmica e da perfusão daquele tecido. E o que esses cientistas da Universidade de Stanford eles fizeram? Eles criaram um algoritmo para fazer, primeiro, uma etapa em sílico, em que eles conseguem simular um modelo de vasos, de ramificação de vasos, e aí eles conseguiram simular esse modelo com mais de 1 milhão de vasos, tá? Então, eu tô falando assim, microvasos, ramificações muito complexas. E depois que eles fizeram esse modelo, esse algoritmo, eles testaram em laboratório, em uma escala bem menor, óbvio, de 500 ramos, de 500 ramos de vasculares, se essa vasculatura ela conseguiria preservar as características fundamentais da hemodinâmica e da perfusão sanguínea para alimentar esses órgãos. E, surpreendentemente, os resultados foram muito satisfatórios, no sentido de que eles conseguiram criar uma arquitetura, uma geometria dessa disseminação vascular, que é muito próxima do que nós temos nos nossos próprios órgãos, nos órgãos humanos. E mais do que isso, ela é funcional, ela consegue preservar a funcionalidade da questão de perfusão, de troca de gases e de pressão, da pressão e da hemodinâmica. Isso significa o que, e mais do que isso, a escala ela pode ser aplicada no nível de órgão. Então, assim, a gente está saindo de uma estrutura micro e passando para uma estrutura macro. Então, a aplicabilidade para você agora conseguir convergir essa técnica específica para técnicas que envolvem diretamente o uso da biofabricação para fazer a construção dos tecidos, ela diminui um pouco dessa complexidade. Então, o que a gente está vendo ok, superamos um novo desafio. Ainda existem outros desafios, mas eu considero particularmente esse desafio um desafio muito fundamental, porque sem a disseminação da vasculatura, você não consegue gerar um órgão saudável e até mesmo viável, porque ele precisa ser nutrido, ele precisa ser, entre aspas, alimentado. Mas essa foi a primeira notícia. Então, parece que estamos superando esse gargalo. Existem outros, mas esse é um gargalo muito importante. A outra notícia, e aqui eu quero valorizar a biologia, porque muito tem se falado da computação quântica, mais especificamente da supremacia quântica. Quando a gente fala da ciência da computação, assim como qualquer ciência, a gente acha que ela fica mais perceptível, ela se torna existente para os leigos, para o cidadão médio, quando a gente começa a ver aplicações práticas. Mas a gente tem que lembrar que aplicações práticas, normalmente, elas estão embasadas em muita ciência de base. Só para vocês terem noção, assim, a ciência da computação ela vai fazer 90 anos, ano que vem, a ciência da computação clássica. E ainda assim, os nossos computadores clássicos, eles têm muitas limitações em relação às demandas tecnológicas que a gente precisa assumir hoje. A computação quântica, por sua vez, ela surge lá no início da década de 80.
E ainda assim, a gente está começando a avançar para construir computadores quânticos que consigam ter aplicações comerciais. Mas eu queria dizer que no final da década passada, mais ou menos 2019, a gente, cientistas biólogos, mais especificamente a galera da biologia sintética, eles propuseram um novo conceito chamado de supremacia celular. E a supremacia celular, ela visa entender o sistema vivo como um potencial sistema computacional. E mais do que isso, é fazer com que um modelo teórico computacional considere as propriedades dos sistemas vivos biológicos como propriedades que podem garantir vantagens computacionais exclusivas, que nem a computação clássica e nem a computação quântica possuem. E essas características exclusivas, elas podem potencializar a ciência da computação na resolução de problemas de cálculos matemáticos, de classes de cálculos matemáticos, que são que nem a computação clássica e nem a computação quântica, elas têm propriedades para resolver. Então, o que eles estão dizendo? Que existe um gargalo na teoria computacional clássica, que é a teoria computacional de Alan Turing, porque a teoria computacional de Alan Turing, ela é bioinspirada. E essa bioinspiração, ela teve que ser reduzida a processos, a limitações materiais da engenharia de materiais, para você conseguir incorporar a teoria da computação nos materiais à disposição daquela época, que era o silício. E para você fazer isso, você teve que reduzir o modelo, né? Você teve que reduzir, isso a gente chama de modelo reducionista, para entender processos em uma escala bem reduzida, desconsiderando processos da natureza. Então, o que esse artigo especificamente, chamado Pathway to Cellular Supremacy in Biocomputing, ou traduzindo, Caminhos para a Supremacia Celular, é de um biólogo, aliás, minto, é de um cientista da computação com doutorado em biologia molecular, que trabalha com biologia sintética. Ele chama, deixa eu olhar aqui o nome dele, Angel Goni Moreno. Ele propõe que a gente faça o caminho inverso, que a gente se aproprie da ciência da computação, mas considerando os elementos que o Alan Turing desprezou, porque não existia capacidade tecnológica para incorporar a computação que ele propôs dentro dos materiais disponíveis e das limitações de engenharia disponíveis na época dele. Então, o que ele propõe é que a gente volte um passo atrás, considere processos biológicos como a adaptabilidade do sistema celular aos meios externos, a própria característica metabólica de simultaneidade de processos químicos que ocorrem, a utilização de circuitos genéticos para simular circuitos computacionais, e a partir dessas características específicas, você criar uma classe de computação que seja analógica e não binária, como é o sistema computacional clássico booleano. Isso garante o quê? Já estou acabando, gente. Uma exponencialidade da capacidade computacional. E eu acho que é incrível, porque da mesma forma que a gente fala que há 40 anos atrás a teoria da computação quântica estava surgindo, e há 90 anos, quase 90 anos atrás, a teoria da computação clássica estava surgindo, o que a gente está tendo agora é uma tentativa de formulação de uma teoria computacional que considere a biologia no processo. Mas, ao contrário das outras duas, por conta da escala exponencial do processo do avanço tecnológico, eu acredito que ela vai demorar menos tempo para ser aprimorada e para virar algo que a gente possa dizer que tem alguma aplicação. E isso é interessante, porque a inteligência artificial, ela consegue propor isso. Então, eu queria deixar para a galera que é aficionada em questões computacionais, que quer convergir com a biologia, que a biologia pode ser um sistema muito poderoso que está sendo desconsiderado, porque a teoria computacional tem um viés e uma cegueira que
na sua própria construção, que não permite considerar as potencialidades dos sistemas vivos e biológicos para o processo da computação. É isso.